Saúdo às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início à nossa escola dominical com uma oração. Senhor Deus, obrigado por mais este momento em que podemos aprender algo mais da Tua Palavra através dessa lição. Assim, onde quer que estejamos, esteja nos iluminando através da ação do Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O nosso texto bíblico base para a lição de hoje é Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 24 ao 30. Leiamos. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixai primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. O título da lição de hoje é Autoestima. Quem eu sou para mim? Para uma vida emocionalmente saudável, é importante levarmos em consideração as palavras de Jesus. Ame o seu próximo como a você mesmo. Mateus 22, 39. Entretanto, ninguém poderá cumprir essa orientação se eu não tiver um bom conceito a seu respeito, ou seja, se não se amar. É muito importante isso, para que possamos amar o próximo, que é a pessoa que está mais próximo de nós no momento. É necessário também que olhemos no espelho da nossa vida e que aprendamos a nos amar. Uma das grandes crises humanas é a pessoa sentir-se pequena ou impotente aos seus próprios olhos. A baixa autoestima cria uma visão deturpada daquilo que a pessoa realmente é. Como mudar esse pensamento à luz da palavra de Deus? Vamos pensar sobre isso a partir da experiência da mulher sírio-fenícia. É algo que tem levado muitas pessoas ao sofrimento ao redor do mundo, que é a questão da baixa autoestima. Uma pessoa com baixa autoestima não consegue se valorizar, se inferioriza cada vez mais, não se percebe como um ser a qual Deus a ama. Fundamento bíblico. A cidade de Tiro, onde se deu o encontro de Jesus com a mulher cananeia ou sírio-fenícia, era uma cidade gentílica, localizada na Fenícia, hoje o Líbano. Jesus deixou seu território habitual, a Galiléia, e foi para um território estrangeiro, para as partes de Tiro e Sidom. Sua intenção era buscar um lugar onde fosse pouco conhecido e pudesse, quem sabe, descansar. Versículo 24. Porém, sua fama já tinha chegado também àquela região, e essa mulher tinha uma filha que sofria possuída por um espírito imundo. Foi procurá-la. Essa mãe, que pertencia a outro grupo religioso, se lançou aos pés de Jesus e implorou socorro para sua filha. Versículos 25 e 26. É o que temos feito hoje. Quando não estamos bem fisicamente ou emocionalmente, procuramos profissionais da área de saúde, como médico e psicólogo. Espiritualmente, buscamos a igreja do Senhor Jesus. Ela implorou socorro para sua filha. Algumas pessoas da casa e os discípulos também faziam parte desse cenário, e todos presenciaram um diálogo que se estabeleceu naquele momento. De um lado, Jesus dizia à mulher que sua missão era exclusivamente para os filhos, povo judeu. E do outro, a mulher estava disposta a insistir até conseguir o seu favor. Versículos 27 e 28. Observamos aqui que quando a mulher pediu a libertação, a cura para sua filha, Jesus disse que ele havia vindo para o povo judeu. E ela era estrangeira. E ela implora, ela pede o favor, a intervenção de Jesus. A postura dessa mulher tirou Jesus do seu descanso e o levou a considerar os seus propósitos missionários e a necessidade particular que ela tinha. Diante de sua urgente necessidade,
A fala de Jesus surge como possível empecilho à sua bênção, mas a mulher o enxergou como possibilidade. O que temos aqui? Observamos que essa mulher tinha uma necessidade urgente em relação à sua filha, e ela enxergou em Jesus essa possibilidade de fazer algo por ela. A forma como Jesus se dirige a esta mãe, além de inesperada, inquietante, soa como ofensiva, demonstrando uma recusa em atendê-la. A ênfase dada por Jesus nesse diálogo é a de que a sua missão no mundo estava vinculado ao povo judeu, o povo escolhido por Deus. E atender aquele pedido seria o mesmo que ver um pai de família tirar o pão que sustenta os seus filhos e o dar a um estranho. Não seria legítimo da parte de um líder de família não oferecer primeiro o alimento para a sua própria prole. É o que observamos no texto. A princípio não entendemos esse posicionamento de Jesus, que contraria a lógica da época, das pessoas, e pode contrariar o pensamento de muita gente hoje, por não entender essa atitude de Jesus. Diante dessas palavras e dos olhares atentos, ela não se deixa intimidar pela comparação feita com os cachorrinhos, expressão usada pelos judeus quando se referiam aos gentios, os não-judeus, os pagãos. Os gentios, os fora do povo de Deus, eram considerados como cães. E com respeito, confirmo que Jesus lhe diz, afirmando que não buscava o alimento que era destinado aos filhos, mas as migalhas que caem da mesa. Por certo, as migalhas que caem da mesa do filho de Davi, o Cristo, seriam suficientes para resolver o seu problema. Sua persistência e a capacidade de se manter firme em seus objetivos, apesar dos preconceitos vividos, lhe concederam o reconhecimento de Jesus Cristo, que libertou a sua filha. Observamos aqui a persistência dessa mulher, que ela sabia que Jesus poderia fazer algo pela sua filha, e ela foi persistente. E ao que Jesus lhe disse, que era um costume de judeus naquela época, ela disse que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ela foi persistente, ela não desistiu. Poderia ter desistido, mas não desistiu. Hoje muitas pessoas acabam não recebendo as bênçãos ou perdendo as oportunidades porque desistem, não persistem, desanimam, se cansam. É uma experiência de vida que nós já tivemos. Assim, persista. Não desista dos seus ideais. Os desafios são muitos. As barreiras também são muitas. Mas é possível porque nós temos um Deus que está conosco. A chegada daquela mulher até Jesus e a conquista da sua bênção dependeu da superação de alguns obstáculos. O preconceito. Nesse contexto, as mulheres estavam em condição desfavorável em relação aos homens. Por isso, ela jamais poderia se dirigir a um homem em público. Por conta do preconceito da época, isso era totalmente reprovável. Ela também tinha contra si o fato de não ser judia, mas apesar disso, foi em busca de Jesus, pois provavelmente já ouvira falar das profecias a respeito do filho de Davi, Mateus 15, 22. Enviado por Deus para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4, 18. Observamos aqui uma barreira que essa mulher lutou para superar. O preconceito. Naquela época, uma mulher não poderia jamais se dirigir a um homem publicamente. E no caso dela, era estrangeira. Então ela teve que lutar por duas barreiras praticamente. Ser mulher e ser estrangeira. O desânimo foi uma outra barreira que ela precisou superar. Se não bastasse o preconceito, ao chegar aos pés de Jesus, a princípio, ela ouviu dele algo bem diferente do que esperava. Deixa primeiro que se fartem os filhos, versículo 27. Ela não conseguiu de imediato o que desejava. Precisou dialogar com Jesus, argumentar em favor de si mesma e foi o que fez. Diante da recusa inicial de Jesus, ela não desanimou, mas perseverou. Jesus, ele disse para ela a princípio, não, mas ela foi persistente. Ela poderia ter dado as costas a Jesus. Muita gente hoje ora a Deus e pede e não recebe.
por esquecer que Deus, da mesma forma que fala sim, Ele também fala não, Ele fala espere. Não é o momento, mas chegará. Ela precisou superar mais esta barreira. Uma outra barreira, o olhar de desprezo dos discípulos, em Mateus 15, 21 a 28, no qual lemos esta mesma narrativa. Vemos os discípulos incomodados com a insistência desta mulher, chegando ao ponto de pedirem que Jesus a despedisse sem lhe dar atenção. Mateus 15, 23. Superar a rejeição recebida de início pode revelar um equilíbrio emocional na vida dessa mulher, que apesar de já estar fragilizada em decorrência dos problemas enfrentados com a sua filha, encontra forças para continuar em busca do favor divino. Realmente, essa mulher foi persistente, mesmo sabendo que até mesmo os discípulos de Jesus eram contrários a ela, a sua presença, ela foi firme em sua decisão. Isso nos ensina que devemos lutar, porque Deus será conosco. Sua determinação foi fundamental para ser abençoada, resultado de saber quem ela era e o que queria. Ela não deixaria ninguém interferir em seu projeto de vida. Foi a postura dessa mulher. Ela tinha sua filha com um grande problema e ela recorreu a quem poderia ajudá-la. E mesmo a princípio com a negativa, ela foi persistente até conseguir o favor divino de Jesus. Palavra que ilumina a vida. Sobre essa mulher não sabemos o nome, apenas sua origem, provavelmente explicitada para marcá-la como impura. Pelo relato, podemos concluir que ela era uma mulher humilde, pois suplicou a Jesus, o judeu, por auxílio, Marcos 7, 26. Por não ter vergonha de quem era, mulher estrangeira, não judia, não temeu a reprovação que poderia surgir. O amor pela sua filha, sua segurança e ousadia fizeram com que ela não só se aproximasse de Jesus, mas dialogasse com ele em busca do que precisava. Sua atitude de enfrentar os problemas, os obstáculos, os olhares preconceituosos em favor de outra pessoa, nos inspira a pensar sobre o tema da autoestima. Essa mulher, diante da recusa inicial de Jesus, ela poderia ter se sentido penalizada, entristecida, sua estima poderia baixar e ela sairia da presença de Jesus naquele sentimento de fracasso, de derrota, de humilhação, com baixa autoestima. Mas ela reagiu, ela não desistiu, ela foi persistente. A psicologia relata que o melhor caminho para cultivarmos uma boa aceitação a nosso respeito, desenvolvendo a autovalorização, é justamente pensando não somente em nós, mas também no outro. Quando desenvolvemos a compaixão pelas outras pessoas e por nós, desprendido do egocentrismo, somos motivados a lutar e alcançar nossos objetivos, principalmente nos momentos de maiores dificuldades. É o que nós temos aqui por essa disciplina profissional que faz parte da área médica e que nós devemos lutar. Não devemos desistir. Não devemos aceitar a desvalorização. Nós precisamos aprender a nos amar para amar as outras pessoas também, o nosso próximo. Vale destacar que a autoestima em nada tem a ver com o egocentrismo. Enquanto a autoestima diz respeito a possuir uma autoimagem positiva, sem desconsiderar nossos erros e limitações, o egocentrismo proporciona uma imagem distorcida de nós mesmos, que nos faz pensar que somos melhores do que as outras pessoas e que essas devem nos servir sempre. Muitas vezes uma pessoa egocêntrica esconde uma baixa autoestima. Vemos agora um combate entre a autoestima e o egocentrismo. A autoestima é saudável, o egocentrismo é doentio. Infelizmente, uma grande verdade, o egocentrismo pode ter por trás, de uma forma escondida, mascarada, a baixa autoestima. Desenvolver a autoestima nos torna pessoas felizes e seguras, independente das circunstâncias que vivemos. É por meio de uma autoestima saudável que encontramos forças para enfrentar os preconceitos e vencer os desafios da vida, buscando auxílio em Jesus, como fez aquela mulher. Essa mulher não desistiu. Ela ficou sabendo que alguém poderia fazer algo pela sua filha e ela foi.
e mesmo diante de uma recusa inicial, foi persistente até conseguir o favor divino. A Bíblia afirma que Deus nos conhece desde o ventre de nossa mãe e nos resgatou para Ele mesmo, com o precioso sangue de Jesus. Assim, não há dúvidas de como somos pessoas valiosas para Deus. Deus enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Por amor à humanidade, entregou seu próprio Filho. Isso demonstra o amor, a misericórdia de Deus para conosco, que não quer que nenhum se perca. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas querem Deus em sua vida, nem mesmo a Jesus como Senhor e Salvador. A mulher cananeia possuía um autoconhecimento satisfatório, do tipo que não se deixava abalar pelas negativas que enfrentava na vida, e reconhecia que precisava de ajuda para resolver alguns problemas. Da mesma forma, também podemos nos fortalecer procurando em Deus, em nós mesmos e nas pessoas próximas, o reconhecimento de que somos pessoas possuidoras de qualidades únicas, singulares. Não somos pessoas perfeitas, mas não temos só imperfeições. Há muito de bom em nós. A presença de Deus nas nossas vidas nos faz muito especiais. É uma grande verdade. Nós sabemos que, como seres humanos, somos pessoas falhas, imperfeitas e pecadoras. Entretanto, Deus nos amou e enviou seu Filho Jesus para nos salvar. E mesmo que tenhamos imperfeições em nossa vida, nós temos qualidades saudáveis. Temos atos e atitudes de uma forma boa, honesta. Temos um testemunho de vida. Isso nos mostra que nós temos uma autoestima, porque temos Deus em nossa vida e pedimos que Ele esteja agindo sempre em nós, para que possamos ser bênçãos nesse mundo, na sociedade, na vida das pessoas. Conclusão: nossa saúde emocional pode ser delineada pela concepção que fazemos de nós, quanto ao nosso próprio valor, à nossa autoestima. Não podemos permitir que pessoas ou situações da vida que são difíceis de suportar passem a ditar a maneira como nos sentimos. Se olharmos para dentro de nós, não conseguimos enxergar o sentido pelo qual somos e quem somos. Então, é hora de pensarmos em procurar algum tipo de ajuda. Essa ajuda pode ser de alguém da comunidade da fé, como também uma ajuda profissional. Isso é uma grande verdade. Quando não estamos bem fisicamente e emocionalmente, buscamos uma ajuda na área médica. Espiritualmente, buscamos a família da fé, a igreja. Todas as áreas podemos buscar também na área da fé, mas não ignorando a ajuda profissional que podemos encontrar. Podemos encontrar ajuda com familiares, com amigos, na área médica, na igreja. Deus é conosco. Podemos nos espelhar na autoconfiança dessa mulher ao enfrentar os nossos próprios desafios da vida, não nos esquecendo de Deus, que é quem nos assegura o nosso real valor. Deus, Ele é o nosso Senhor e nos valoriza e nos ama, e assim devemos fazer o mesmo. Olhar no espelho e dizer: você tem valor, você é uma bênção, você está curado interiormente. Para conversar, irmãos e irmãs, fica uma tarefa para casa, 2 questões. Por que uma pessoa com baixa autoestima precisa mudar o modo de se perceber? Como fazê-lo? Havendo dúvidas ou perguntas a respeito dessa lição, é só entrar em contato conosco. Assim, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade, mais esta lição que aprendemos. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento em que podemos aprender algo mais da Tua Palavra através desta lição. Onde quer que estejamos, continua a agir através do Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos e Te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção e a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja convosco para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.